Ela, no contexto de linguagem de programação dinâmica, nós dizemos que isso ocorre porque o código ele é automaticamente interpretado conforme se executa. Diferentemente de algumas linguagens de baixo nível, que você, por exemplo, como a linguagem C, uma vez que você escreve o código, o que é que você precisa fazer? Você precisa compilar, isto é, haver uma transcrição para a linguagem de máquina, para que ela possa compilar e executar, lhe retornando o resultado desejado. Isso para o R nós não precisamos. Ela mesmo interpreta e o executa. Isso que torna a caracterização da programação dinâmica. Mas não apenas isso. Ela tem um contexto do qual, por exemplo, nós podemos escrever as nossas funções e elas não automaticamente serem avaliadas, como, por exemplo, quando nós usamos a função expression. Essa função, ela simplesmente a gente define a nossa função específica e ela só é avaliada se, por exemplo, eu usar a função eval dentro, na realidade, usando no contexto, né, dessa função expression. Então significa que nós podemos, ela é dinâmica nesse aspecto, porque nós podemos criar funções que não precisamente precisam ser avaliadas. Nós podemos armazenar, e isso aí, em termos de análise, é importante para nós, dos quais também nós iremos aprofundar e usar essas funções ao longo de todo o nosso material. Bem como não só expression, eval, mas também quote, substitute, bquote, despace. Isso aqui nós vamos usar ao longo de todo o nosso material. E também ela pode ser caracterizada como ela é caracterizada como uma linguagem de programação dinâmica no sentido também da gente poder manipular explicitamente os ambientes dos quais nós criamos as nossas funções. Nós falamos um pouco sobre ambientes no módulo básico, e aí, se vocês não se lembram, por favor, revisitem a aula específica para ambientes no módulo básico, porque aqui nós teremos uma seção do qual nós iremos abordar o ambiente de modo mais aprofundado, tentando captar e entender um pouco mais os ambientes que ocorrem nas funções, o ambiente global, ambientes namespace, do qual nós temos os nossos pacotes e conseguimos controlar as funções dos quais nós criamos dentro dos nossos pacotes para que não hajam conflitos com funções de outros pacotes. E isso será uma aula interessantíssima e muitas vezes a gente está num problema de algoritmo devido a nós não entendermos esse assunto tão importante que é o assunto sobre ambientes. Então a gente pode definir. Muitas vezes você não tem o controle nessa definição em outras linguagens, do qual no ambiente R você tem, e por isso é uma das consequências da caracterização da programação dinâmica. Um outro contexto que nós temos da programação dinâmica, da linguagem de programação dinâmica, é no sentido da tipagem dos nossos valores. Bem, aqui tudo para nós, para que a gente entenda e contextualize, a tipagem está relacionada à característica do valor do qual nós temos, por exemplo, nos nossos vetores. Nós definimos esse tipo de objeto, os vetores, que são os objetos mais simples em termos de dados que nós temos no R, são os vetores atômicos, do qual a gente diz que os elementos eles têm a mesma tipagem, ele é do mesmo tipo. E aí o seguinte, a gente falou de algumas funções lá no modo básico, como a função typeOf, o mod ou storage mod, do qual você pode saber qual é o tipo do objeto, isto é, o tipo dos valores que estão no seu objeto. E aqui a gente diz o seguinte, o que ocorre e o fato dela ser uma linguagem de programação forte é no sentido de que todo objeto no R ele tem um tipo, ele é tipado. Então, e ele é na condição dinâmica, porque, por exemplo, aqui pegando um vetor atômico, a gente sabe que a definição de um vetor atômico no R,
é aquele objeto do qual ele recebe valores de mesmo tipo. Só que aqui o que acontece? Perceba que eu tenho aqui um objeto true do tipo lógico, do qual eu crio e associo ele a um nome, que é um vetor, de nome vetor. Então, quando eu peço o primeiro type of desse vetor, ele me retorna lógico. Observe que nós estamos utilizando o type of ao invés do mod, porque a tipagem que nós estamos interessadas são aquelas tipagens que estão associadas à linguagem C. Por quê? A maioria dos pacotes, a maioria das funções que nós temos do pacote Base, que é um dos pacotes mais importantes na base de pacotes do R, isto é, aqueles pacotes que são instalados ao você instalar o R, e quase todas as funções são feitas principalmente na linguagem C. Então, quando a gente quer criar funções e precisa entender a tipagem, elas vão estar mais relacionadas à tipagem da linguagem C do que das demais que nós temos na arquitetura do R. Por isso, nós vamos usar a função typeof para isso, pois essa função ela nos dará a tipagem relacionada à semelhança que temos na tipagem da linguagem C. E aí o que acontece? Eu associei o vetor apenas um valor true, que é do tipo lógico, mas também nesse vetor eu indexei no segundo elemento que não existe nenhum valor, o valor 1. E aí eu aumentei, quer dizer, eu acresci nesse objeto, vamos entender assim, mais um elemento, do qual mais um elemento que eu adicionei, agora ele não é mais um elemento lógico. Quando eu peço o type of, ele agora é um double, isto é, um número real. Isso é uma linguagem de computação que nos indica que esse número ele tem uma dupla precisão. Tá? Mas vamos entender em termos matemáticos como um número real. Bem, ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que esse número antes, esse vetor era do tipo lógico, e agora ele foi o que a gente chama coagido. Então, dinamicamente, pelo fato do vetor ser um vetor atômico, do qual só permite elementos iguais, dinamicamente, o R, por si só, ele coagiu esse true para um objeto do tipo double. E agora o nosso vetor ele é double. Mas, na sequência, eu acrescento um outro elemento, um outro valor, que agora ele é do tipo caractere. E agora, quando eu uso o typeof para verificar esse meu vetor, do qual esse caractere foi acrescido agora na terceira posição do nosso vetor, ele agora nos retorna um typeof do tipo caractere. E quando eu verifico o nosso vetor, veja que em todos os elementos agora temos aspas. A primeira coerção, quando existiu do lógico para o double, ele transformou o valor lógico true em 1. Porque se for false, isso já é por default do próprio R. Se fosse false, retornava o valor 0. Aqui nesse caso, ele está me retornando a coerção que ocorreu aqui automática, sem a nossa intenção. Ele coagiu pelo fato do vetor atômico só permitir elementos iguais, de lógico para double e depois caractere. E aí veja que o retorno de vetor agora, todos os elementos tiveram uma aspa. Essa coerção é o que torna a linguagem de programação de tipagem dinâmica. No sentido de ser forte, é pelo fato de todo objeto em R ser tipado nesse aspecto. Tá? Então, essa caracterização no sentido da tipagem dinâmica ainda está lá relacionado à caracterização que a gente diz da linguagem de programação C
dinâmica.